bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horários vocês vão estar ouvindo esses áudios, né? Mas eu sou a Raquel, esposa do Hamilton. Estamos casados já, vai fazer há 17 anos, né? Há 17 anos nós estamos casados. Pelo que explicando um pouco, né? Falando um pouco da nossa experiência de casal que nós temos, o que nós passamos já juntos. No começo da nossa relação foi um pouco bem complicada, né? Quando a gente conta nosso testemunho para algumas pessoas, as pessoas imaginam muita coisa, pensa como foi, como é que você resistiu. Eu só digo que o tempo todo foi Deus, porque nem eu hoje, com o entendimento que eu tenho, eu consigo entender como que Deus fez. Eu ter tido sabedoria para suportar o que eu suportei no começo do meu relacionamento. O começo do meu relacionamento foi bastante complicado, porque quando eu casei com o meu esposo, ele não gostava de mim. Ele não casou comigo porque me amava, porque me queria, ou porque ele tinha algum tipo de sentimento por mim, como um homem pode ter para uma mulher. Ele poderia até ter um sentimento, mas talvez de remorso, culpa, algum tipo, menos, né, de um homem e mulher, não tinha. E até então eu aceitei essa situação porque eu tinha apenas 16 anos quando eu comecei a gostar dele, né? Eu conheci ele lá na cidade onde eu morava, no interiorzinho que eu morava, aqui no Ceará. Eu conheci ele, eu tinha 16 anos, estava paquerando outros rapazes, mas não era nada sério. Naquela época a gente não podia namorar, aquela coisa toda. Aí eu estava só paquerando escondido quando eu conheci o Hamilton, meu esposo hoje. Quando eu conheci ele, foi uma paixão à primeira vista, primeira vez que eu vi ele. E esqueci até os outros paquera que eu paquerava naquela época. E me apaixonei pelo Hamilton de uma tal forma que não sei explicar. Aí até então ele estava se relacionando com outra pessoa. Essa pessoa fez ele sofrer demais, né? Ele tinha não sei se posso dizer se a palavra correta é obsessão ou é uma doença, não sei. Ele não era normal ao sentimento que ele tinha por esta pessoa. E ali eu vi muitas coisas acontecendo naquele relacionamento dele. Eu acabei criando uma amizade por ele, me aproximei dele, mas eu me aproximei com certas intenções, né? Comecei a criar sentimento por ele, aconselhar ele, não aceitar o que a moça que namorava com ele fazia com ele, enfim, isso já é outra história. E aí quando eu comecei a gostar do Hamilton, ele não queria saber de mim, me achava muito chata, porque eu era grudenta, mas eu queria ele de qualquer jeito. Isso eu, Raquel, né? E ali eu fui pegando uma amizade com ele, se conhecendo, sendo amigos, mas nada de relacionamento ainda. Passou 6 anos, passou 1 ano, aí logo em seguida ele foi embora pro Rio de Janeiro. Quando ele foi pro Rio de Janeiro, eu voltei pro meu antigo paquera, mas com o pensamento no Hamilton. Ele terminou com essa moça que ele namorava, foi pro Rio de Janeiro trabalhar e me prometeu, disse que se eu esperasse ele voltar pro Rio de Janeiro de férias, ele ia casar comigo. Eu duvidei como é que ele ia casar comigo, que ele gostava era da outra, não era de mim, e ele sabia que eu gostava dele. Eu testei ele, né? E ele foi pro Rio de Janeiro, passou 1 ano trabalhando no Rio de Janeiro. Nesse percurso de 1 ano que ele ficou ligando para mim. Naquela época era o orelhão ainda, naquele tempo ainda era com aquela senha que você botava crédito e tinha tantos minutos pelo aquele telefone orelhão. E assim ele me ligava. A gente ficou conversando ainda quase 1 ano.
porque quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele me procurou com uns quase 4 meses depois. Lá ele passou vários processos, né, sozinho. Aí me deu essa palavra por telefone, eu acreditei, confiei e fiquei aguardando. Quando foi em 2007, ele veio para o Ceará. Quando ele veio de férias do Rio de Janeiro, em 2007, no dia 3, ele veio. Aí quando ele veio, meu coração acelerou, eu fiquei naquela folia, né? Adolescente, já estava com 17 anos, o sentimento por ele tinha aumentado mais, recém-chegado do Rio de Janeiro, muito branquinho. Nossa, era uma paixão imensa. Era uma paixão, chega a ser doentio que eu tinha por ele, né? Hoje eu consigo entender tudo, o agir de Deus. Então, quando ele veio, no dia 3 de outubro, que ele veio de 2007, eu fui encontrar com ele. Eu vim lá da casa onde eu morava, que era lá na Serra, vim me encontrar com ele aqui no sertão onde ele morava. Aí quando eu vi ele, meu Deus, meu coração disparou totalmente, né? Aí ele veio de férias, fiquemos namorando durante essas férias dele. Na mesma semana que ele chegou do Rio de Janeiro, ele foi lá na casa dos meus pais, pediu meus pais em namoro, meus pais é adotivo, aceitaram, porque já conhecia ele, conhecia a família, sabia que ele era uma pessoa boa, né? Era uma pessoa muito fiel e era católico, muito católico. Na época, antes de eu conhecer ele estava estudando para ser padre. Ele desistiu, isso já é outra história. Ele estava estudando para ser padre. É uma história dele. Aí ele veio, pediu meu pai, minha mãe para mim casar com ele. Meus pais perguntaram se realmente eu queria, eu falei que sim. E eles aceitaram, casemos na igreja católica, lá na Serra, casemos na igreja católica, isso no mês de outubro. Que a gente tivemos um mês para namorar, para organizar o casamento e casar. Casemos, preparemos tudo, fizemos o casamento no dia 27 de outubro, no sábado. Aí casemos sábado, fiquemos casados sábado e domingo. Quando foi na segunda-feira, dia 29 de outubro, ele foi embora de novo para o Rio de Janeiro e me deixou no Ceará. Mas eu estava feliz, eu estava casada com a pessoa que eu amava, com a pessoa que eu gostava, e cresceu aquele ego, né? Aquele egoísmo que eu consegui, eu dei o braço a torcer, eu venci na luta dele pela outra pessoa que ele gostava. Então ali para mim era uma glória, né? Isso meu pensamento que era assim, sabe? E ali Deus começou a trabalhar. Ele foi embora pro Rio de Janeiro na segunda-feira, casamos no sábado, na segunda-feira ele foi embora. Trabalhou o mês de novembro, né? Voltou a trabalhar, aí falou que ia vir embora do Rio de Janeiro para construir a nossa casinha e nós morar juntos. Eu falei que não, preferia ir para lá, pro Rio de Janeiro, doido para conhecer o Rio de Janeiro, novinha ainda, 17 anos, sabia nada da vida, não tinha experiência com nada, nunca tinha vivido nada, nunca tinha saído do interiorzinho que eu morava. Enfim, eu falei assim, não, isso já em novembro, né, quando ele chegou lá. Eu falei assim, não, você não precisa vir embora, você faz receber o seu pagamento inteiro no mês de dezembro, que trabalhou novembro sem receber, então foi em dezembro você manda o dinheiro para mim buscar, que eu vou para aí. Eu peguei e falei para ele, não, você trabalha, quando você receber, você manda me buscar, para mim para aí, a gente trabalhamos junto, a gente vamos construir nossos sonhos, não tinha nem sonho ainda, que a gente nunca tinha planejado nada. Então, mas na minha cabeça já tinha tudo arquitado, já tinha tudo planejado, né? Nos meus pensamentos, mas no de Deus era outro. Não conhecia Deus como hoje eu conheço, não conhecia Deus como conheço hoje, né? Na época também eu era católica. E aí eu peguei e falei pra ele, você manda o dinheiro que eu vou pra aí. Aí quando foi em dezembro, ele mandou o dinheiro e fui morar no Rio de Janeiro.
Aí quando eu fui pro Rio de Janeiro no dia 20, eu fui na verdade dia 21. Eu fui de ônibus, né? Eu fui de ônibus, cheguei lá no dia 23, quase na véspera do Natal, quando eu cheguei lá. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro para morar, que eu me deparei no lugar a qual eu ia morar, porque eu era acostumado, que eu vivi, né, no Ceará, no interior, não presenciar muitas coisas, não ter vivido muitas coisas. Então cheguei no Rio de Janeiro com 17 anos, experiência zero, não tinha nada de experiência, conhecimento. Então fui morar no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá para morar, que eu comecei a subir a favela, fui me deparando com várias situações, era totalmente diferente do que eu imaginava, né? O que eu pensava, mas cheguei, desfiz as malas, cheguei logo na casa que a gente foi morar. Ele pagou aluguel, era de aluguel na casa de um colega dele. O colega dele alugou para ele. Era uma casa era uma kitnet, né? Como chama lá? Era uma kitnet só com apenas 3 cômodos, que era a cozinha, o quarto e o banheiro, muito pequeno. E do lado da casa, que era no segundo andar, tinha uma laje grande com uns entulhos, como fosse um terreno baldio, só que era uma laje, né? Tinha muito entulho, enfim. E quando eu vi que eu ia morar, ter saído do conforto da casa dos meus pais para ir morar naquela casa, meu Deus, o que eu fiz? E ali me deu um aperto no peito, a vontade de chorar, mas o desejo de estar lá era maior. Então, respirei fundo, não vai. E eu sempre confiante, não vai dar certo, não vai dar certo. E ele falava, eu falei pra você que não era assim. Ele me aconselhava, ele sempre foi muito bem claro com as coisas dele. Ele nunca foi de me esconder nada sobre o que ele pensava, sobre o que ele acha das coisas. Até hoje ele é assim. Graças a Deus. E ali ele me falou, né, que se era isso mesmo que eu queria, morar, se eu estava decidida a viver nessa situação. Eu disse que sim. Aí fomos, entrei na da casa, disse que fizemos as malas, tal. Aí, quando eu entro na casa para morar, que não tinha cama, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. O que tinha na casa era um colchão no chão, que ele ganhou, e uma televisão pequenininha, só, mais nada. E as coisas que eu levei, que quando eu casei ganhei, que foi toalha, coxa de cama, prato, colher, enfim, essas coisas. Fui morar no Rio de Janeiro, com a cara e a coragem, numa casa assim. E o dinheiro que ele tinha foi para comprar passagem e para pagar o aluguel da casa. E ali eu me deparei com a realidade quando foi se passando os dias, que não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada dentro da casa, e sim só a televisão, né? E o colchão, e não ia viver da vida só daqui dali, né? E fomos procurar um meio de viver. E até então, nessas primeiras semanas foi mais tranquilo, que foi véspera de Natal, aí vai na casa de um colega, na casa de outro, então tinha como se alimentar. Quando passou toda a época de festa, fomos para a realidade, ele saía para trabalhar e eu ficava sozinho na casa. E ainda trancada, porque não tinha 2 cópias da chave do portão, ele levava a chave para o trabalho e eu ficava só. No começo foi bem complicado, porque além de eu passar por essa situação, né, de realidade, que é viver fora, longe de um lugar que você nunca viveu, longe de família, de parente, de pessoas próximas, e você ainda viver com um homem que chorar por outra mulher, pensar na outra mulher o tempo todo, você não ter acesso a essa pessoa, porque nós se davam bem, mas eram bem assim, como fosse 2 pessoas conhecidas, 2 amigos. Mas ele não permitia eu tocar nele, ele não permitia eu pegar no cabelo dele, alisar, abraçava pouco, eu abraçava, ele retribuía o abraço, mas sabe um abraço que você ganha, um abraço seco, como fosse obrigado a estar abraçando aquela pessoa? Assim era essa sensação que eu sentia. E era o que ele passava, tudo por conta dessa outra pessoa que ele gostava muito. Eu não posso dizer amar,
e sim gostar. Ele era doente por essa pessoa. Ele, às vezes, de madrugada, acordava chorando, pensando nela, sonhava pensando nela. Aconteceu de algumas vezes ele falar, me chamar e sim falar o nome dessa outra pessoa e não o meu. E aquilo ali me machucava, assim. Não vou dizer pra você que não doía, doía muito. Mas eu não sei explicar o que blindava o meu coração e o meu sentimento por ele. Por isso que eu digo que o tempo todo era Deus, porque eu me chateava, mas não doía, não me feria tanto. Ou se feriu, Deus cicatrizou muito bem, porque algumas vezes eu chorava por aquela situação que eu vivia, mas não queria largar aquela vida, porque era ele que eu queria viver o resto da minha vida, era ele que eu queria para ser o pai dos meus filhos. Era assim que eu pensava. Então, quando eu comecei a me relacionar com Hamilton, eu com 17 anos de idade, né? No começo do relacionamento foi dessa forma. Ele não escondia que gostava dela, falava que, né? Que ia demorar um tempo, que isso ia passar. Eu falar para ele que isso ia passar, que ele ia conseguir esquecer ela, bastasse ele deixar. E muitas das vezes, como eu já falei, ele acordava pensando nela, ouvia muita música que lembrasse ela. E eu ficava do lado dele, alisava o cabelo. Ele não gostava muito que eu tocasse nele, porque ele era uma pessoa muito reservada demais, era uma pessoa muito fechada, né? Então, a gente só tinha muita alta liberdade um com o outro, só para ter algo, né? Com relação. Isso ele nunca me negou, eu também nunca neguei a ele. Isso ele sempre me tratou bem, nunca me maltratou com toque, né? Nunca me bateu, enfim, mas às vezes era grosso, era assim, era bem grosso, muito ignorante, sabe? E aquilo dali eu pedia para Nossa Senhora, que na época eu era muito devota de Nossa Senhora, que Nossa Senhora resolvesse aquela situação, né? Mas eu creio que foi o Senhor, sim, porque Ele me sustentou, Ele me deu força, Ele não me deixou criar ódio dentro do meu coração, sabe? Ali foi passando os primeiros meses, eu tive uma ideia com ele, o mês de sobrevivência, né, primeiro. O mês de sobrevivência eu peguei umas vasilhas que eu tinha de vidro na época, de sobremesa, era de vidro, enchimo de óleo. Eu tinha levado, olha para você ver como uma situação. Quando eu fui embora para o Rio de Janeiro, eu levei escondido da minha mãe, isso eu já confessei para ela, tá, gente? Eu levei escondido da minha mãe arroz, cuscuz, feijão, rapadura, macarrão, 1 quilo de cada coisa. Isso eu levei lá para o Rio de Janeiro, dentro das minhas malas, que eu fui de ônibus nessa época, então podia levar bastante coisa, né? E aí foi o que a gente foi sobrevivendo um bom tempo dessa forma, porque isso era eu que comia, né? Ele almoçava no trabalho, então o alimento era mais para mim. A gente pegou 2 tijolos, peguemos essa vasilha de vidro, enchemos de óleo até a metade, fizemos um pavio. Vocês devem saber o que é pavio, não sei. Fizemos um pavio, enrolamos o papel higiênico e fizemos o pavio. E ali nós acendemos o fogo no meio da cozinha. Acendemos o fogo, no meio da cozinha não, perdão. Num terrenozinho do lado, que era um terreno baldio, né, que tinha uns muros. E ali eu comecei a fazer arroz. Ele ganhou o dinheiro da passagem dele nesse dia. Ele não foi de ônibus, ele foi de bicicleta. Nesse dia ele tinha uma bicicleta já. Então, às vezes, dava para ele ir de bicicleta e o dia da passagem ele já comprava água ou alguma coisa para mim se mantendo em casa. E o que era mais barato na época era ovo. Aí ele comprou uma bandeja de ovo, foi o que eu fiquei sendo alimentada quase 2 meses. Só comia mais era ovo. Ovo e arroz é o que dava para fazer, porque lavava o ovo e botava para cozinhar junto com o arroz. E ali dava para cozinhar e não gastar tanto o óleo, né? Porque quando acabasse o óleo e o papel higiênico tinha que repor. Até melhorar a situação,
para poder comprar um bujão, depois o fogão e depois a geladeira. Era uma coisa de cada vez. Porque o salário era pouco, eu ainda não trabalhava ainda, eu era de menor ainda, né? E essa situação toda passando dentro de uma casa com uma pessoa que não me dirigia uma palavra, às vezes saía para trabalhar, só dizia tô indo e tchau, pronto. Sequer não me dava um abraço ou um beijo, não dava. Não chegava e dizia como que era o dia, como foi o trabalho, não. Chegava, trocava de roupa, ia tomar banho, ia para a guitarra ou para o violão, ia tocar, pensando na outra. Ouvia uns rock, na época ele ouvia muito rock. E ouvia umas músicas que lembrasse ela. Assim, ia passando, isso tudo ia acontecendo um mês, 2 meses, um ano. Aí eu não fui mudando, fui piorando a situação, porque eu fui começar a cobrar dele sentimento, fui cobrar dele afeto. E eu cobrar meio que não funcionou. Cobrança não funciona, certo? Ou você adquire sabedoria e paciência para você conseguir algo, ou não dá certo. Você não pode cobrar, porque quando você cobra, a forma deles retribuir aquilo que você cobra demais é diferente pra gente, sabe? Chega a ser até doloroso. Então eu cobrava dele um sentimento que ele nunca me ofereceu. Ele nunca foi bem claro sobre isso, né? Ele foi bem claro, na verdade, perdão. Ele foi bem claro sobre o sentimento que não tinha sobre mim, que tinha casado comigo por uma palavra que ele tinha dado, né? E eu falava que ia ter paciência, que ia conseguir, ele ia esquecer ela, enfim. Passou-se um ano, aí comecei a trabalhar para poder ajudar já dentro de casa. Comecei a trabalhar em casa de família, porque na época eu ainda não tinha idade ainda, tinha fechado os meus 18, e fui trabalhar para ajudar ele. Aí logo em seguida engravidei, não deu tempo de trabalhar nem direito, engravidei do nosso primeiro filho. Aí meu desejo era de engravidar logo, porque eu achava que o sonho dele era ser pai, então eu dizia, então quando eu der um filho ele vai criar um sentimento por mim, ou ele vai querer algo comigo, né? E ali eu engravidei do meu primeiro filho. Aí quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele ficou muito feliz, muito empolgado, né? Foi um momento muito bom, a gente curtiu bastante, eu tive ele se aproximou mais de mim, mas ainda gostando dela, gostava ainda da outra, só que já tinha amenizado, ele pelo menos tentava disfarçar aquele sentimento, entendeu? Tentava apaziguar a situação, não escondendo, mas evitava já ouvir as músicas, tocar tanto, sonhava menos. E ali ia passando e eu ia pedindo, ia dar certo, vai dar certo, ia fazendo estudo, cobrar, dava tudo na mão, resolvia tudo, achava que ele ia gostar de mim desse jeito. Enfim, aí nosso primeiro filho nasceu, foi o primeiro amor e aquela paixão toda. Ele cuidou muito bem de mim, graças a Deus, e continua cuidando. Enfim, aí logo depois, nosso filho nasceu, quase com 2 anos depois, eu engravidei do nosso outro filho, a qual Deus permitiu, levou, engravidei do nosso outro filho, e era uma menina que o médico falou para ele, e era um sonho dele ser pai de uma menina. Nós perdimos esse bebê, eu fiquei ainda eu tava fechando por 5º mês já tá a semana do 5º mês que eu tava grávida. E quando eu fui bater a ultrassom, o bebê já estava morto na minha barriga já há 1 semana. Isso foi de um susto. Eu tenho, né? Eu tenho uma leve certeza que esse feto que eu perdi, esse bebê que eu perdi, foi por conta de um susto que eu levei, que eu prendi esse susto. Eu fiquei para mim esse susto, uma chateação que eu tive, né? Então aí eu fui bater essa ultrassom, o bebê estava morto dentro de mim, tive que fazer coletagem. Foi uma parte muito dolorosa que nós passamos junto. Ele me apoiou bastante, mas não que eu não sofri, mas o sofrimento para ele foi maior, porque era o sonho dele de ser pai de uma menina.
Ele se sentiu um pouco culpado por conta dessa perda desse bebê. E para nós ali foi muito triste quando nós perdemos o nosso segundo filho, né? Mas nós entendimos que era a mão de Deus. Nós ainda não era evangélico, mas nós entendíamos que ali com certeza era a mão de Deus ali. A gente não murmuramos, não murmuramos. A gente aceitamos a perda daquele filho completamente. Aceitamos, entendemos que se era de vir com alguma deficiência, algum problema mental, algum problema de saúde, nós não ia ter estrutura, não ia saber lidar, algum motivo Deus tinha tirado aquela criança de nós. Então a gente não reclamou, a gente aceitamos aquela perda, certo? Certo? Eu posso dizer para vocês, dói hoje assim, eu me fico pensando como é que seria, enfim, mas logo Deus vem me dando consolo. E a ele eu espero que ele também tenha esse entendimento. E aí depois, com o passar do tempo, depois dessa gravidez que eu perdi, se eu não me engano foi uns 5 meses para 7 meses, por aí mais ou menos, eu engravidei do meu terceiro filho. Aí nessa gravidez do meu terceiro filho foi só complicação, porque quando eu engravidei novamente, eu estava trabalhando, eu estava tirando férias de uma amiga de uma empresa, de um laboratório. Aí quando eu estava trabalhando nessa empresa que era tirando férias de uma colega minha, né? A dona da empresa, né? A patroa já estava gostando bastante do meu serviço, já estava tudo certo para me tirar férias de outra pessoa, como ia, né? Evoluindo. Eu tirando as férias já de 2 pessoas, estava tudo garantido para mim assinar a carteira e permanecer na empresa trabalhando, né? Só que até então, quando eu comecei a trabalhar tirando férias dessa pessoa, eu descobri a gravidez, né? Eu descobri a gravidez no próprio laboratório, que também eles faziam ultrassom. Aí eu descobri essa gravidez no trabalho, então eu tinha que ser, né? Tinha que ser suspensa. Não ia poder cumprir mais as férias dessa amiga minha que eu estava tirando. E logo em seguida que aconteceu isso, né? Eu estava finalizando a semana para parar de trabalhar por conta desta gravidez. No recorrer da semana que eu estava concluindo trabalhar, eu sofri um acidente com soro positivo. Eu sofri um acidente com soro positivo, porque nessa empresa eu trabalhava, era dentro, né, da onde fica, que as pessoas coletavam sangue dos pacientes, dos clientes, ia para dentro de um local que era que ficava as estufas, onde eles registravam tudo, né, e enfim. Aí nesse dia que eu estava quase na hora de almoço, algumas pessoas já tinham saído para ir almoçar, né, e descansar, e eu fiquei ainda no meu horário de trabalho, que não era meu hora de almoço. Uma das colegas me pediu ajuda, né, porque ele ia tirar o sangue de um paciente, né, que ele era soro positivo, e ele, além de ser soro positivo, ele tinha um problema mental, então ele não ficava muito quieto. O horário que ele foi fazer essa coletagem, tinha poucos funcionários no laboratório. A menina pediu minha ajuda para tentar acalmar, ficar conversando, tá entretendo esse paciente para ela conseguir fazer a coletagem do exame de sangue. E eu não estava adequada para fazer isso. Como? Eu estava usando luva, mas eu não estava usando óculos. Infelizmente, nesse dia, esse paciente, na hora que ela foi tirar o sangue dele, quando ela tirou o acesso, né? Conseguiu coletar o exame dele de sangue, mas quando ela foi tirar o acesso, o sangue dele espirrou dentro do meu olho. Meu Deus! Quando o sangue desse rapaz, né, desse paciente espirrou no meu olho, a minha colega de trabalho sabia que eu estava grávida. Logo assim, tiremos, né, o acesso, terminamos de atender o cliente foi embora. Que quando a gente saiu de frente das pessoas, ela me levou para um ponto e ficou apavorada, que o nome dela também era Raquel nessa época.
Ela falou, Raquel de Deus, você se machucou. Aí foi aquele alarme todo, contou para a gerente, contou para a responsável do laboratório, e aquele alarme todo que eu estava grávida, tinha acabado de descobrir uma semana que eu estava grávida, e ter sido acontecido esse acidente com soro positivo, foi aquele alarme total. Eu não tinha noção da gravidade, eu não tinha conhecimento, não sabia o que era, se era grave, enfim, não sabia. E aí me levaram para... Aí fui suspensa totalmente, não cumpri mais a semana de serviço. A moça do laboratório, o dono do laboratório me expulsaram, não arcaram com a despesa. Tive que fazer acompanhada por outro laboratório, que era só tratava as pessoas com soro positivo, pessoas de câncer, pessoas com esse tipo de problema de saúde bem grave. A única coisa que aconteceu foi que a gerente desse laboratório me levou para outro hospital público e fui encaminhada, né, para esse laboratório, e lá contaram a minha situação, que eu tinha acabado de descobrir a minha gravidez e tinha acontecido esse acidente. Aí começou uma nova jornada na minha vida. Começou assim um vendaval, sabe? Aquela assim, quando você está no meio de uma tempestade mesmo assim, de você não tem mais saída, não sabe para onde você ir. Assim eu estava nessa situação. Porque eu não tinha noção da gravidade, mas de tantas pessoas comentarem, falar, estava me causando medo, né? Só pelo alarme das pessoas, mas era uma coisa grave, né? Porque era soro positivo. E o sangue do rapaz tinha atacado dentro do meu olho. Espirrou dentro do meu olho, então era grave. E aí eu fui por esse laboratório. Quando cheguei lá, contou a situação para o médico me arrasou. O médico nessa época arrasou com a minha vida, falou muitas coisas desagradáveis. Na frente da moça que estava comigo, a gerente do laboratório, falou como que eu tinha sido irresponsável, como é que eu tinha coragem de fazer isso. Eu não tinha noção da gravidade, do que poderia acontecer com meu filho, até mesmo comigo, com as medicações que eu ia tomar. Enfim, eu fiquei arrasada, saí de lá detonada. Quando eu cheguei em casa, eu chorei. E meu esposo já sabia dessa situação que ia acontecido comigo, porque nessa época ele estava trabalhando no prédio que tinha esse laboratório que eu trabalhava. Vocês chegam a entender? Ele trabalhava nesse prédio porque era um prédio comercial e tinha esse laboratório, certo? Então ele trabalhava no prédio. E o prédio prestava serviço para esse laboratório, era tudo uma coisa só. E aí meu esposo sabia de tudo que estava acontecendo, mas não pôde ir até comigo para esse hospital. E aí fui, começar a fazer o agendamento para me ser acompanhada todo mês, ir para esse laboratório, fazer coletagem de exame, tomar as medicações. E todo mundo sabe, né, que quem tem soro positivo tem que tomar várias medicações, né? Fazer exame constantemente e tomar os coquetel. Aliás, vai eu começar a fazer o tratamento de quem já era contaminado com soro positivo. Olha, meu Deus, aí que quando eu comecei a tomar as medicações, meu Deus, até hoje eu lembro, isso me traz umas lembranças muito pesadas, porque as medicações eram horrível para tomar, os comprimidos muito grandes, o gosto horrível, horrível, naquela época. Não sei se mudou, não sei se é a mesma coisa, não sei. Mas as medicações que eu tomei eram muito ruins. E ali isso foi se passando, eu comecei a ir para esse hospital, todo mês eu ia para fazer exame e tomar, as medicações já tomava em casa todos os dias, né? Mas todo mês eu tinha que ir para esse hospital fazer essa coletagem. E aí quando eu comecei a tomar as medicações começaram a me dar efeitos colaterais, porque eu estava logo no início de uma gravidez, apenas só com 5 semanas, eu estava com 3 semanas de gestação quando eu descobri, eu estava grávida, então ainda não era nem um feto, era só uma sementezinha ainda, e eu poderia correr o risco de perder o bebê, poderia correr o risco de muitas coisas, né,
As medicações eram muito forte, dava muita náusea, muita ânsia de vômito fora da gravidez. Enfim, foi uma luta que eu passei nessa gravidez. E quando foi entrando para o terceiro, quarto mês que eu estava grávida, tomando essas medicações ainda, já estava fazendo os exames, até então, até no quarto mês, todos os exames estavam dando, pela honra e glória do Senhor, estava dando todos negativos para soro positivo. Essa medicação era para quê? Caso com o soro positivo do rapaz que bateu dentro do meu olho me contaminasse, eu já estava dando início ao tratamento do soro positivo. Eu não ter sido contaminada, amém, glória a Deus, certo? Mas eu já dei início ao tratamento. Até então, finalizei a medicação, tudo. Quando chegou pro terceiro, pro quarto mês, começou a ter complicações na gravidez. Eu tive descolamento de placenta, Tive hematoma na placenta, tive hematoma dentro do meu útero também. O hematoma que foi adquirido dentro do meu útero, esse hematoma faltava só uns 2 centímetros, se não me falha a memória, eu não sei explicar muito bem sobre isso. Eu tinha um hematoma, que esse hematoma eu não podia fazer esforço para nada, né? Não podia levantar peso, não podia abaixar, não podia agachar, não podia bater força. Até para fazer as minhas necessidades, eu não podia colocar força, porque esse hematoma estava muito próximo à cabeça do bebê. Então, eu não podia fazer esforço nenhum, né? Tinha um pouco no recorrer eu tive um pouco de sangramento, teve descolamento de placenta, enfim. E essas medicações me maltratou muito, eu fiquei muito magra, emagreci demais, sabe? Me dava muita náusea, não conseguia me alimentar de jeito nenhum, não conseguia entrar nada. A única coisa que ainda conseguia se alimentar era com laranja. A única coisa que entrava para mim se alimentar era laranja. Comida mesmo no começo não conseguiam. E ali nós não tínhamos condições, não tinha carro, eu ia de ônibus da casa que a gente morava até o hospital, era uma certa distância, né? Então eu ia sempre de ônibus. Quando dava, a gente conseguia um trocadinho, a gente pagava um rapaz conhecido lá e ele me levava até o hospital. Então era menos sofrimento, porque além de ter o descolamento de placenta, tinha um hematoma também. Então eu não podia, quando eu andava de ônibus, essa dor piorava, porque eu sentia muita dor no pé da barriga. Então eu andava de ônibus, eu sentia mais ânsia de vômito, mais tontura, eu passava muito mal. E eu nunca podia ir para o hospital sozinha, sempre tinha que ir alguém acompanhado. E nessa época ele estava trabalhando 2 horários, então foi bem complicado. Então sempre tinha um amigo, um colega que sempre me acompanhava, algum parente, né, que ia daqui do Ceará, ia morar lá no Rio, trabalhar. Então acabava dando, o dia batia com o dia da folga da pessoa e eles iam comigo, né, quando a noite não dava. E nesse processo todo foi uma forma, eu creio que ali também foi uma forma de Deus agir na minha vida, na vida do meu esposo, para ele poder, né, se apegar mais a mim, se aproximar mais um do outro, né, nós ter mais uma ligação junta. E ali Deus foi trabalhando nessa minha gravidez de risco, do começo ao fim. Fiz o tratamento, finalizei o tratamento. Aí quando chegou pro 6º mês, comecei a ter complicações para essa criança nascer. E não estava no tempo dele nascer, porque eu só estava com 6 meses. E aí comecemos a agilizar, os médicos muito apavorados, muito preocupados com a minha situação, porque aquela criança queria nascer e não era no tempo de nascer, né? Porque quando eu fui pro 6º mês, aí o médico conseguiu, né? Tomei outras medicações, para o bebê ficar quietinho e não, né, adiantar o processo dele nascer. Mas quando foi para fechar quase 15 dias, para fechar 7 meses da gravidez, tive outras complicações. Voltei de novo para o hospital e ali eu já fiquei internada porque a bolsa
rompeu para fazer os 7 meses. E aí eu entrei pro hospital com todos esses problemas, todas as papeladas do histórico da minha gravidez. Aí o médico os médicos de plantão, olha, a gente não pode tirar o bebê antes de seus últimos exames sair, se você vai poder amamentar seu filho ou não. Porque eu tinha feito o último exame, que era o decisivo, né, que realmente ia definir se eu tinha sido contaminada por soro positivo. Então, este exame era o que ia bater o martelo, definir se eu tinha sido contaminada ou não. Esse exame saindo, se eu tivesse sido contaminada, eu não ia poder amamentar meu filho. E se eu não tivesse, tranquilo, ia dar continuidade à vida normal. E os médicos tudo acelerando o hospital que eu estava internada, acelerando o laboratório que eu fazia o tratamento para adiantar esse exame. Esse exame nada de ficar pronto. Fiquei internado 1 semana. E tomando medicação para o bebê segurar. E tomei umas injeções para amadurecer o pulmão do bebê. Mas quando foi para fechar já 12 para 15 dias, o médico que me atendeu a primeira vez chegou no plantão dele novamente e falou assim, olha, não tem como mais esperar, porque você já perdeu bastante líquido, já fazendo de tudo, você não está sentindo dor, então a gente vai ter que fazer uma cesariana. E o último dia é hoje, o laboratório precisa mandar esses seus exames ainda hoje para a gente fazer, porque aí fizeram as contagens lá, não sei explicar, as situações de hospital. Enfim, aí foram me preparar, meu esposo, eles conseguiram ligar para o laboratório, meu esposo foi até o laboratório buscar os exames, e aí foi direto para os médicos, eu não soube nada até então. Quando foram me preparar para fazer a cirurgia, o médico chamou meu esposo para conversar e perguntou ele o que ele queria, que o médico que tirasse lá de dentro da sala de cirurgia, ou meu filho ou a mim, porque era bastante complicado, porque o bebê poderia nascer com algum problema de saúde, e o hospital não estava tendo vaga para transferir meu filho se ele precisasse, né, de uma UTI. E nessa época, no caso foi assim. Quando o médico decidiu fazer a minha cesariana, ele falou assim, Paizinho, a gente não tem uma UTI para o bebê se nascer com algum problema de saúde, com algum problema. A gente não está tendo vaga na UTI, no hospital que ela está internada. Ele precisa de uma vaga no centro do Rio de Janeiro. Nós morávamos em Niterói. Mas ela vai ficar aqui e o bebê vai ser transferido. E falou para ele, né, que a gravidez era bastante complicada, a situação de tudo o processo que eu passei. E falou para ele que não daria certeza de sair com os dois daquela sala. E tinha pedido para ele escolher qual dos dois. E o Hamilton muito firme, muito com propósito com Deus, muita fé, Deus agindo sempre. E meu esposo falou que não, que ele ia sair daquela sala com nós dois. Que ele ia trazer nós dois daquela sala. E ali Deus moveu as águas, conseguiram uma vaga no centro do Rio para transferir meu filho, conseguiram uma SAMU com a UTI, né, minha UTI dentro da SAMU, para transferir ele para lá, para o Rio de Janeiro, caso precisasse. Gente, quando eles me levaram para a sala, 8 horas da manhã, para dentro da sala de cirurgia, que eu me despedi do meu esposo, entrei para a sala. E ali eu entrei muito tranquila, minha pressão maravilhosa o tempo todo, minha pressão. E eu super calma, os médicos falaram que não conseguia entender o porquê que eu era tão calma aqueles dias todos que eu estava dentro daquele hospital, sabe? De estar perdendo líquido, correndo risco de vida, de uma infecção, por outras coisas que ocorreu lá dentro, pela situação da minha gravidez, pelas medicações que eu tomei, pelo problema de exame de sangue que eu estava esperando o resultado do exame, e eu estar tão calma. E eu acho que é Deus o tempo todo na minha vida, por me manter calma em tudo. Em tudo eu consigo manter a calma, tranquila. Sabe, isso é uma fé, é a confiança, é a certeza que Deus age. Quando você se entrega, quando você confia, quando você sabe que Deus está no controle, você fica calmo, você relaxa. E tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E ali eu entrei para dentro daquela sala de cirurgia, confiante, sempre. E ali eu despedi do meu esposo e fui para dentro da sala de cirurgia, 8 horas.
A cirurgia demorou bastante tempo, mas quando tiraram meu filho, porque eles fizeram a anestesia, não foi anestesia geral, mas sim anestesia local. E quando eles tiraram meu filho, levantou assim pra cima, que viram meu filho nascendo, o corpo dele perfeitamente, já tiraram ele da barriga, ele com uns gritos, aquele choro maravilhoso que eu não esqueço até hoje. Aquele choro ficou gravado na minha mente. E quando ele tiraram, que viu que meu filho era perfeito, que não precisou de nada, que não precisou ser transferido, que meu filho nasceu perfeito para a honra e glória do Senhor. Meu filho nasceu de 7 meses, perfeito, respirando muito bem, coração batendo direitinho, os pulmões perfeitos, sabe? Uma criança perfeita, que parecia uma criança já de 9 meses fechado. Meu filho de 7 meses nasceu perfeito. E ali Deus agindo o tempo todo, naquela sala de cirurgia. E eu tive uma cesariana tranquila, não senti nada. Até hoje eu estou com 34 anos. Eu não sinto nada. E Deus agiu o tempo todo. E meu filho foi primeiro para os braços do meu esposo do que eu. E ali eu vi a mão de Deus. Que nada do que os médicos falaram, nada do que as pessoas comentavam aconteceu. Porque o Senhor estava presente, porque Deus estava ali. E Deus me trouxe de volta para o meu esposo, para minha família. E ali Deus fez mover. E eu com meu esposo ali, Deus começou a tocar no meu esposo, Deus começou a mostrar no meu esposo que não é a mulher que ele queria escolher, quem escolheu foi o Senhor. Então eu Raquel, sou a esposa do meu marido, a mulher a qual ele não escolheu, foi o Senhor que escolheu, certo? Então, confie, acredite, lute pelo seu casamento, lute pela sua vida, lute pela sua família, não desista, ore, busque, sem cessar. Sabe? Não murmure, tá doendo, aguente mais um pouco, fique em silêncio, busca o Senhor, entrega a Ele, seja calma, seja tranquila. Não tô dizendo pra você ser besta, não tô dizendo pra você ser capaz, tô dizendo pra você orar a Deus e pedir sabedoria a Deus no meu casamento, na minha vida com Ele. Aí logo depois desse processo, meu filho nasceu perfeito, pela honra e glória do Senhor. Fiquei no hospital ainda 3 dias, era 3 dias, mas no terceiro dia eu já recebi alta, porque meu filho estava muito bem, mamando, nasceu pequeno, na época ele nasceu com 2 quilos, não lembro muito bem, mas ele começou logo a pegar peso. Então, ficou sendo acompanhado ainda, mas ele nunca precisou ficar internado, por conta de ter nascido de 7 meses, ele ficou sendo acompanhado até 1 ano de idade. E aí, quando foi com uns 3 anos depois, engravidei novamente da minha princesa Sara. E aí, a irmã Raquel, seu esposo, depois lhe amou, começou a lhe amar? Sim. Depois desse processo todo que a gente passou junto, Deus uniu nós dois. Mas quero que vocês entendam que nesse percurso dessa nossa jornada, ele nunca faltou respeito comigo. Nunca. Ele nunca faltou respeito comigo. Ele nunca me maltratou, certo? Ele nunca me maltratou. Ele sempre era bem claro sobre o sentimento dele. Sempre era bem claro. Ele chorava porque ele via que eu sofria. Ele sofria porque eu estava sofrendo, né? Uma vez que a gente brigou muito feio por algumas situações que aconteciam. Eu era muito inocente no meio desse processo todo. Eu era inocente porque eu não via maldade nas pessoas. Eu achava que todo mundo era bom, todo mundo era amigo. Isso ele se chateava muito porque eu confiava nas pessoas, entrar na minha casa, as pessoas se aproximar, as pessoas dar muito palpite na minha vida. Então isso incomodava ele. Então eu também fazia muitas coisas que não agradava a ele, que também fazia com que ele se afastasse de mim, certo? Mas o Senhor me ensinou, né? E Deus o tempo todo ajudando ele por esses processos todos que nós passamos. Ele foi se aproximando, ele foi vendo Deus, ele aceitou a Jesus. Essa parte de aceitar Jesus, como foi, ele vai contar, certo? Mas ele depois aceitou Jesus, Deus começou a trabalhar na vida dele. Eu que aceitei Jesus primeiro, depois foi ele. Eu aceitei Jesus sozinho numa igreja lá no Niterói. E ali eu comecei, né, a orar por ele. Comecei a orar por ele. Que Deus, eu na época não orava, porque eu não era católica, não era evangélica, e sim católica. Então eu comecei a mudar de estratégia. Eu parei de cobrar. Eu comecei a fazer diferente, tratar ele diferente, né? Eu não tratava mais com cobrança.
continuava dando as coisas na mão, fazendo uma comida boa que ele gostasse, tratando ele muito bem, sempre lembrando a data do aniversário dele, nunca deixando passar uma data comemorativa, mesmo que ele não lembrasse, mesmo que ele não gostasse, porque até hoje ele não gosta, ele não é de lembrar de datas comemorativas. Por muitos anos passei meu aniversário chorando porque ele não gosta de datas comemorativas. Hoje não me machuca mais, hoje não dói. Mas ele não gosta de datas comemorativas, ele não curte aniversário, então ele é muito reservado, entendeu? No começo isso doía muito em mim, doía muito porque eu passava tudo isso sozinha. Sempre eu passava dia dos namorados, dia de aniversário do nosso casamento, meu aniversário, o aniversário dele sempre era um dia normal, né? E ali aquilo me doía muito, me machucava bastante, mas Deus foi mudando essa situação, foi invertendo o meu entendimento de eu aceitar ele. Aí eu comecei a aceitar ele como ele era, ele foi mudando, eu fui pedindo a Deus para mudar o jeito dele, que ele permitisse eu me aproximar mais dele, que ele permitisse eu abraçar, que eu permitisse tocar no cabelo dele, permitisse eu pegar nas coisas dele, pegar, que eu digo assim, ele tinha ciúme de muitas coisas dele. Eu só tinha a permissão de deixar limpo, organizado e ali, né? Então, ele tinha ciúme do violão, tinha ciúme da guitarra. Eu nem limpava, nem encostava no violão nem na guitarra dele, porque ele tinha muito ciúme. Sempre, sabe assim, de uma pessoa ser tão ciumenta de um ponto não dividir nem um pente de cabelo. Ele não gostava de dividir o pente de cabelo dele. Só para você ter noção. E ali Deus foi mudando, foi moldando, foi vendo, foi mostrando para ele como que eram as coisas, como que era ter a vida a dois. E eu fui falando para ele, você não está no mundo sozinho, você não é sozinho, nós dois somos um casal. Então o que é seu é meu, não existe só você, não existe só meu, tudo é nós dois, é meu, é seu. O que é seu é meu, sabe? E ali eu fui falando, não fui cobrando, não fui forçando, não fui. Eu fui, né? Fui pedindo sabedoria a Deus. Senhor, me dá visão. Senhor, me dá visão diária. Senhor, me ensina a ser sábio. Senhor, me dá estrutura. Senhor, me dá força. Senhor, me capacita. E ali eu sempre botava nas minhas orações. E eu pedia, Senhor, muda ele. Senhor, muda ele conforme a tua vontade. Senhor, não muda ele só porque eu quero que tu mude ele. Eu sempre falava isso para o Senhor. Continuo orando assim, para Deus venha amadurecer ele, venha capacitar cada vez mais ele. E aí, quando nosso filho nasceu, né, que já estava com, não tenho memória quantos anos de casado já, mas ele já começou, aí foi quando ele começou a ter um afeto, mostrar, né, com atitudes, com gestos, com palavras, né, mostrar, eu começar a ver o agir de Deus nas nossas vidas, que ele começou a mostrar sentimento por mim. Ele não me tratava mais, às vezes, com arrogância, não me tratava, às vezes, com ignorância, porque em algumas situações ele era muito ignorante, né? Ele me machucava, às vezes, com palavra, com desprezo, por não me dirigir a palavra, isso ali me matava. Então Deus foi mudando, e me deu paciência o tempo todo, sabe? Mas você não teve, algumas pessoas já chegaram a falar assim, então nessa época você não tinha amor próprio. Eu tinha amor próprio, porque meu amor próprio era o Senhor. O Senhor era meu amor próprio, porque o Senhor estava cuidando de mim nesse tempo todo. Eu me cuidava, eu andava bem arrumada, eu andava limpa, eu andava de unha feita, eu andava de cabelo feito. Isso eu nunca deixei de fazer, entendeu? Eu sempre procurei sempre estar bem para ele, sempre ele procurar, eu estava ali, certo? Então, Deus agiu em nossas vidas. Realmente, gente, não é de brigar. Muitas das vezes, quando a gente vê que a panela de pressão está querendo fazer aquele barulho já de pegar a pressão, ele sai, ele vai passear, vai caminhar, vai para a mãe dele, vai sair para algum lugar.
não fica para a panela de pressão não explodir. E quando é o contrário, eu fico mais no canto reservada, vou mexer numa planta, vou mexer num armário, vou limpar a geladeira. Eu sempre procuro fazer alguma coisa que distraia a minha mente, que eu tire o meu foco daquele momento, daquela tempestade, para mim poder me acalmar e não falar que possa machucar. Porque até hoje eu peço muito a Deus que Ele venha trabalhar, que eu venha aprender cada vez mais a perdoar. A perdoar. Então ali sempre Deus moveu as águas. Então eu creio que até hoje o meu casamento, quem me deu foi o Senhor. Que Deus colocou Ele na minha vida e colocou eu na vida dele. Porque eu não sei o que seria de mim, Raquel, sem ele, sabe? Eu louvo demais pela vida do meu esposo, agradeço demais ao Senhor pela vida do meu esposo, por o Senhor ter feito tantas maravilhas na vida do meu esposo, por o Senhor ter mudado tanto o meu esposo, sabe, de uma mudança, se vocês não acreditam que uma pessoa é capaz de mudar, pois acredite, porque é capaz sim, porque o Senhor muda, porque o Senhor transforma pessoas, porque meu esposo é prova viva, o meu casamento é prova viva do que o Senhor é capaz, porque meu Senhor, meu Deus, o seu Deus é capaz, o nosso Deus é capaz de tudo. Meu esposo, o Senhor mudou meu esposo mudou da água para o vinho. O meu esposo mudou da água para o vinho. O meu esposo é um excelente pai, um excelente esposo, um excelente marido, um excelente amigo. Hoje eu, Raquel, não tenho uma amizade fora. Não tenho uma amizade, tenho uns colegas de infância, enfim, mas eu contar os meus segredos, meu problema, não tenho. Tenho meu esposo. E eu amo demais o meu esposo. Amo primeiramente a Deus, por Ele me sustentar todos os dias. Todos os dias Ele me sustentar, todos os dias Ele me acordar. E por amar meu esposo. Eu agradeço demais a vida do meu esposo ao Senhor.